obrigado. Olá, eu sou Maria Silvia Orlovas, a MS, e eu ajudo as pessoas a terem relacionamentos felizes. E hoje eu vou falar sobre a mãe, o ventre que te acolheu durante 9 meses, que formou o seu corpo, que acolheu a sua alma, tem muito a ver com você. Mesmo que você não tenha sido criado por ela, ainda assim, vocês têm uma conexão muito forte dessa e de outras vidas. Como é o relacionamento com a sua mãe? Essa é uma pergunta boa, hein? Como é seu relacionamento com a sua mãe, Fábio? Eu acho que a gente vai falar isso ao longo do vídeo, não vai? Vamos falar. Mas assim é bom que você que está vivendo aí, que você siga com a gente e durante todo esse vídeo você comece a pensar nesse tema, pensar Exatamente. em você. Se a relação for de afeto, tranquila, numa boa, isso é muito bonito, isso é ótimo. Mas e quando as coisas não fluem bem? Aí é outra história, né? Aí complica. Aí complica. E quando os filhos, nós filhos, nos desentendemos com as nossas mães? Será que carregamos esses desajustes conosco? Eu acho que sim. Será que isso influencia os seus relacionamentos? Pode apostar que sim. Nesse vídeo, nós vamos falar aqui justamente sobre isso. Vem comigo para você conhecer um pouco mais. Como a presença materna influencia os seus relacionamentos. Olha que tema legal que a gente vai ter hoje aqui no nosso encontro. Esse tema é bom, hein? Esse é bom, porque todo mundo tem mãe, né? Todo mundo tem mãe. Independentemente de como foi a sua mãe, a presença dela influencia a sua vida. E eu quero hoje que você prepare aí o seu coração, prepare pensando na sua mãezinha, pensando nas coisas boas da mãe, pensando nas coisas difíceis da mãe. Eu quero trazer uma luz para esse assunto. Eu acho que muitas vezes, Fábio, isso eu acho importante a gente comentar aqui antes com o pessoal, para a gente entrar no mood, né? Entrar na energia, chegando, no pensamento, no espiritual da coisa. Isso aí. Porque eu acho assim que existe uma coisa ainda muito forte em muitas pessoas, existiu em mim durante bastante tempo, de responsabilizar a mãe. Isso é uma coisa imatura, tá? Quando você fala responsabilizar, você quer dizer culpar? É, o que ser mais doce, né? Tipo, minha vida é assim por causa da minha mãe. Ah, minha mãe fez isso, minha mãe não fez isso, minha mãe me deu isso, minha mãe não me deu isso, minha mãe não sei o quê, minha mãe é um peso. A gente tem muita liberdade com a mãe. Então, a maioria dos filhos, eu acho que eu não conheço filho que não tenha muita liberdade com a mãe. Chega pra mãe e fala o que quer. Às vezes ofende, às vezes magoa, às vezes trata a mãe como um capacho, tem caso assim, não estou dizendo que você que está me vendo, você faz isso, mas a gente tem uma postura assim, meio complicada com a nossa mãe, porque a mãe fez, ela trouxe você, né? Sim, para começar, né? Mas a mãe tem uma série de responsabilidades, né, que a gente durante muitos anos nem se dá conta, né? Aliás, eu acho que quando a gente vira pai e mãe... É que começa a cair a ficha. Começa a desconfiar, né, dos erros que acha que vivenciou no passado. Exatamente. Né, da vítima que você foi, aquela coisa toda, né? É isso mesmo. Acho que isso não isenta de responsabilidade de ninguém, né? Nenhuma das partes. Não, porque inclusive assim, tem mães difíceis, né? Sim. Tem vida familiar bastante complicada, tem muita gente que, sei lá, a mãe foi embora para uma outra cidade, deixou para a avó criar, abandonou, a mãe que gerou, sei lá, a pessoa foi criada pelo tio, pela tia, foi adotada. Tem 1000 histórias, né? Tem 1 milhão de histórias. Cada pessoa tem a sua história com a sua mãe. E 2 filhos não têm a mesma história com a mesma mãe. Fato. Os nossos relacionamentos em casa são fundamentais para definir um caminho de vida. Então, você teve uma mãe estressada, provavelmente você é uma pessoa estressada. Você teve uma mãe brava, provavelmente você tem aspectos na sua personalidade que deixam você irritado e bravo. Se você teve uma mãe
culta, inteligente, que gostava de ler, teu filho vai herdar aquilo, você como filho herda. É direto assim? Direto, direto. Porque a gente herda a energia dessa pessoa. Porque às vezes a gente pensa que está complicando, mas assim, é muito simples. Não, é muito simples, realmente é muito simples. Porque na verdade, isso antes do nosso nascimento, já entrando no tema, essas questões, elas são espirituais. Elas são espirituais, houve um combinado antes do seu nascimento, do qual você participou, você pediu sim para nascer, aquelas pessoas não vieram ao acaso, você não está ao acaso, e essas pessoas fazem parte da tua energia, e você da delas. E eu entendo isso porque existem mães difíceis. Não é porque a pessoa é sua mãe que é tudo lindo e tudo são flores e mamãe é linda. Mamãe não é linda. Mamãe é um ser humano. Agora existe entre nós e aquela pessoa uma relação que a gente ao longo da nossa vida vamos ter consciência, vamos libertar, vamos amar, vamos perdoar, porque senão, se você não entra na sintonia desse grande exercício de amor e libertação por esse ser que deixou você nascer, você não evolui, você fica com a energia presa. Então, esse Ho'oponopono para a mãe, essa conscientização da energia da mãe, é para que você possa voar. Então, hoje nós vamos falar sobre a mãe, sobre o ventre que te acolheu durante 9 meses, que formou o seu corpo, que acolheu a sua alma, e tem muito a ver com você. Mesmo que você não tenha sido criado por ela, ainda assim vocês têm uma forte conexão e é importante ter essa reverência à mãe. Ela deixou você nascer, ela doou toda a condição do seu corpo físico se formar. Só por isso, gratidão. No mínimo, existe essa... Dívida de gratidão é feio falar, né? Mas acho que assim... Esse compromisso da gratidão. Esse compromisso de gratidão, ele é uma coisa real. Você pode nem ter conhecido a sua mãe, mas ela te deu o milagre da vida. Né? Então, como é? Eu quero que agora você faça esse pequeno exercício comigo. Vamos fazer um pequeno exercício? É uma mini meditação aqui comigo. Quero que você feche os olhos. Como é o seu relacionamento com a sua mãe? Não importa se a sua mãe morreu, se a sua mãe está presente, se você conhece, convive. Vai lá no seu coração. Como é o seu relacionamento com a sua mãe? Como é a sua história com a sua mãe? Respira fundo. Solta o ar. Se a relação for de afeto, uma relação tranquila, boa, você tem muito que agradecer. Respire. Solta. Mas quando as coisas não fluem bem? E quando os filhos se desentendem com as mães? Será que nós carregamos isso com a gente? Você está carregando isso com você? Será que essa história com a sua mãe está pesando em você? Está influenciando os seus relacionamentos? Respire. Se você sente assim, nesse momento, nós vamos ativar as energias de cura, as bênçãos de Mãe Maria, da espiritualidade, pedindo que ela alivie a relação complicada que você tem com a sua mãe. Então, respire. Solte o ar. E agora nós vamos estudar juntos. Pode abrir os olhos. Isso aí. Fez sentido para você? Faz muito sentido, né? Porque uma coisa é simplesmente eu chegar e perguntar agora para você: como que a presença materna influencia os seus relacionamentos? Você vai ouvir com o teu ouvido e vai pensar racionalmente, porque eu estou fazendo uma pergunta objetiva para você. Quando a Maria Silvia coloca você num estado
E eu vi uma grande luz aqui, sabe? Foi assim, uma luz de Mãe Maria mesmo, aquela energia branca dela, sabe? Aquela coisa linda dela, como se fossem pérolas, como se fosse uma chuva muito suave, muito linda da presença dela, para ativar em nós a nossa cura. Então, e essa é uma característica do seu trabalho, né? E não é, a Maria Silvia, ela não é uma psicóloga, ela não está fazendo uma análise psicológica aqui. Ela fala de comportamento humano, mas sempre o pano de fundo é a espiritualidade. Na conexão com a espiritualidade, Exatamente. Na conexão com os mestres ascensionados, que são eles que cuidam desse trabalho. E vocês vejam, às vezes, para mim, é difícil traduzir em palavras mais humanas aquelas coisas tão sutis que eu recebo como mensagem. E tem muitas curas. No momento em que a gente ativa essas curas, elas vêm tomando conta do corpo, da alma. E é isso que eu quero ajudar você. Eu quero ajudar você a curar até esse karma no relacionamento. Primeira coisa, a grande história do Ho'oponopono, a grande, é a família. É harmonizar a família. Os xamãs kahunas, eles iam trazer a paz entre as pessoas, eles iam trazer a paz na família, porque eles sabiam que se não houvesse a harmonia entre as famílias, haveria desarmonia no mundo. E esses seres eram seres muito iluminados, né? Porque eles estavam em conexão com as estrelas. E veja bem, essa questão da paz e da harmonia não é algo externo, não é o mundo que tem que estar em paz, é você. Porque quando você está em paz, você lida melhor com o mundo. Então muita gente acha que já resolveu tudo e que as coisas passaram, né? Que as brigas ficaram na infância, na adolescência, e que o passado já acabou, que o pai morreu, que a mãe morreu, que agora tá tudo certo. Eu acho que isso é o mais comum. Mesmo com pais vivos, mudei de cidade, mudei de vida. Tenho 40 anos. Imagina, né? já vivi minha própria vida, construí tudo, não tem nada a ver isso aí. Tá tudo resolvido, não tem mais rolo, né? Porém, no inconsciente, presente, passado, futuro estão juntos. A gente está ali criando. Isso se chama cocriação. Você vai, cocriação é coisa da física quântica. Não. Cocriação é da vida, o tempo inteiro. Na psicologia popular, a gente fala de atemporalidade, de coisas que já aconteceram. Atemporalidade? Porque as coisas estão acontecendo todos no momento presente, no grande momento presente. Quer dizer, mesmo que a gente tenha a impressão de que esse é um fato do presente, esse fato já aconteceu e vai acontecer. Ele está acontecendo, porque uma emoção, é isso que acontece. Ó. Uma emoção que eu sinto agora, e eu lembro do passado, qualquer passado que seja, o que acontece? Eu volto ao passado. Então isso é que é um fenômeno atemporal. E é isso que a gente tem que entender, que eu deixei o passado para trás, mas no momento que ele vem na minha mente, no meu sentimento, na minha emoção, ou num sonho, eu volto para aquele passado. Então o passado é eternamente presente. Para o inconsciente, tanto faz, né? Tanto faz. Se já aconteceu, se está acontecendo, se vai acontecer. Então, por isso que a gente trabalha tanto os processos mentais, né, com as crianças. Pode ir para frente. Por isso que a gente tem tantas energias que a gente não entende. Isso é forte, isso é muito forte. Pode ir para frente. Segue com isso que você vai ver como tem tanta coisa importante para você entender. E eu acho que quando você fala para eu seguir em frente, que eu tendo a... E aí você vai ter que me dar um crédito aqui. Às vezes está super claro na sua cabeça, né? Então você fala, vai, já falei isso aí. Mas na prática pode ser que as pessoas tenham dúvida aqui. Porque você fala da atemporalidade, do inconsciente. É que é um conceito forte. É um conceito forte. Eu sei que é forte. Mas entende o que isso está querendo dizer. No momento que você lembrou da sua mãe lá e das histórias que você passou na tua casa, ou que eu passei na minha casa, eu lembro, por exemplo, da minha mãe muito ausente. E ela estava em casa. Mas estava ausente da minha vida, porque eu era a filha mais velha, eu era a filha mais velha encarnada, né? Porque a minha irmã mais velha morreu antes de eu nascer. Mas eu era mais velha, tinha a minha irmã Beatriz e tinha o meu irmão Antônio Flávio. Ela estava ausente da minha vida, porque ela estava olhando para eles. E assim, aquilo rolou para mim um super sentimento de ausência. Então, essa ausência, esse abandono,
que não foi um abandono, mas foi um abandono porque eu senti assim, no meu olhar de criança, isso é atemporal. Quando eu falo disso, eu me lembro desse abandono. Como se tivesse acontecido ontem. Como se ainda estivesse acontecendo, não é ontem. É mais forte ainda. Ele volta a acontecer, porque isso são processos inconscientes. Isso são energias espirituais em nós. Por isso que o perdão é uma escolha do presente. E isso eu acho lindo na oração do perdão. Então, quando eu falo assim, eu, minha família, meus antepassados, se fizemos mal a você, hoje eu peço perdão. Eu faço a escolha agora de libertar aquele passado. Olha que forte! Então, de acordo com a psicologia popular, né, o jeito que as pessoas falam, a mãe e o pai são importantes na formação das nossas bases, a base da psique humana. É o jeito que a gente pensa. O que é a psique humana, traduzindo uma linguagem popular? É o que você pensa. Como são os primeiros a conviver com a gente, né? Eles, nossos pais, eles são responsáveis pela vida adulta que a gente vai ter, o equilíbrio, saúde emocional. Então, se você teve um bom pai, uma boa mãe, o seu karma de vidas passadas permitiu que você tivesse bom pai e boa mãe. Isso é bem importante. Você provavelmente vai ser uma pessoa mais adequada com a vida. A vida vai ser mais fácil. E eu quero lembrar que alguns comportamentos, eles não são ensinados, tá? Era exatamente... Isso é um ponto pra gente falar. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, porque tem muita coisa de comportamento dos pais. E assim, eu penso muito no meu próprio comportamento ou no seu em relação às nossas filhas. O quanto que a gente ensinou sem ensinar. Nossa, é verdade. E o quanto que a gente aprendeu sem ser ensinado. Talvez até mais. Verdade dependendo também. da idade que a gente estava, né? Dizem que até os 7 anos a criança é uma esponja, né? É isso mesmo. Absorve tudo, né? Então, quanto a nossa mãe, o nosso pai, o nosso meio familiar nos ensinou objetivamente e o quanto a gente não absorveu aquilo no nosso corpo mental, na nossa emoção, no nosso sentimento. Quantas coisas que a gente, pegou daquilo. É forte. E eu entendo que você está falando isso, porque isso já começa também a mostrar que muito da base dessa relação com mãe, e muito talvez do que você seja hoje em função disso, começa a ter uma explicação que talvez você não tivesse pensado nela. Então, outro ponto importante é que a figura materna, ela pode ser representada por outras mulheres. Lembra a pessoa que me perguntou da madrasta? E não se restringe apenas a conexões biológicas, tá? Ainda que, mesmo que você tenha uma madrasta, você tem conexões biológicas com a mãe que te deu o corpo. Heranças, inclusive, do sentimento de abandono. Essa mãe que não criou você, ela já deu para você, infelizmente, o sentimento de abandono, a referência do abandono. E provavelmente essa mãe que deu você, que não te criou, ela é uma pessoa sofrida, porque nenhuma mãe espontaneamente larga o filho, não cria o filho, isso não existe. O senso materno, eu como mãe, e eu acho que é muito forte isso, a gente não abandona o filho, você dá a tua vida pelo teu filho. Isso é real, mesmo que o seu filho seja difícil, complicado, porque filho não é fácil. Então nós somos também influenciados por questões kármicas, energéticas, da ancestralidade, mas não vamos ter raiva por isso e nem culpar isso. Vamos lamentar isso, né? Não. Que é da vida, simplesmente. São as chamadas memórias que tanto influenciam a nossa energia e comportamento. Então se você teve a mãe amorosa, já falei isso, positiva, presente, receptiva, as chances são que você é assim. Você também tem isso, como ela. E o contrário também é válido, né? E aí você pode herdar coisas bem complicadas e vai ter que lidar com isso ao longo da vida. Sim, com certeza. E é um pacote, né? Fábio, por exemplo, herdou da vozinha dele, da mãe dele, uma rigidez, né? O cara é rígido. Vamos começar a DR agora aqui, isso? Ao vivo? É essa a ideia? Como que eu sou um cara rígido? Você pode devolver para mim e falar o que eu herdei. É uma forma das pessoas se entenderem. O que eu herdei? Da minha mãe e tal. Não preciso assim fazer nenhuma crítica em relação mas a não é crítica, né, Fábio? Também dizer que você é rígido também não é uma crítica, porque as pessoas... Não, brincadeiras à parte... As pessoas são diferentes, né? Eu acho que assim, tudo tem uma característica positiva, uma característica... que é uma oportunidade de melhoria. Vamos chamar assim, que acho que é melhor, né? Ficou bom. Então, quem tem um traço de rigidez,
e eu posso dizer que eu tenho um traço de rigidez, também tem um traço muito de forte... determinação, de realização. Ai, deixa eu fazer Exatamente. as pazes por aqui, né? Não, porque é a realidade, né? É verdade. São os dois lados da moeda. Agora, quando você Isso é bom a pessoa olhar. Quando você está excessivamente determinado, excessivamente perseverando, vou fazer curso que custar, ups, acho que isso é rigidez. Stop. E ao longo desse tempo de relacionamento com a Maria Silvia, eu aprendi muito com ela esse lado de tomar cuidado com o excesso de rigidez. E ela, que é uma pessoa absolutamente do momento, da iniciativa imediata, eu acredito que você tenha aprendido comigo também. Aprendi e não é fácil, não é fácil. Ainda que eu tenha esses dois aspectos da minha personalidade moldados por pai e mãe. Que a minha mãe era uma pessoa rígida, determinada de fazer as coisas, comprometida, muito honesta, assim, trabalhadora, né? Mas ela era durona, cascuda. E o meu pai era esse cara inventivo, inteligente, que fazia as coisas soltas. Um pouquinho maluco. Pouquinho maluco. Só um pouquinho, uns 15% maluco. E eu herdei assim. dos dois, dos dois. Eu me vejo nos dois, muito forte. O fato é que a gente é uma mistura, né, de um monte de coisas diferentes. E a gente tem que aprender a aceitar isso, né? Deixa eu tomar cuidado com o que eu falo, né? Aceitar e aquilo que você puder mudar e for importante mudar, você procurar mudar, né? Ho'oponopono. Exatamente. Aí essa é a entra pegada. o nosso amado Ho'oponopono, porque ele vai limpar as memórias e as energias, não é só memória. Olha, vê como isso é importante? Conta a história da Graça, né? E ela disse que ela tinha uma mãe brava como a minha mãe, e ela se identifica com as minhas histórias. E que não foi fácil conviver com a mãe, uma pessoa super assim, exigente, no caso da mãe dela criada na roça. A minha foi na cidade do interior, não foi na roça, mas quase, perto, né? Perto bem disso. perto. Muito bonita e se casou com um italiano, então o casamento da mãe, né? E a mãe muito inculta, e ela casou com um homem mais culto, que veio da Itália, fugido da guerra, né? Mas ele trouxe hábitos refinados para a família. Então já havia um descompasso. E tem uma certa semelhança com a tua história, né? Isso é fato. Então ele gostava de música, lia muitos livros, enquanto a mãe continuava na limitação. A mãe era limitada. Devia rolar um atrito razoável, né? Então ela disse que ela teve que fazer muito Ho'oponopono para entender as diferenças entre o pai e a mãe. Ela teve que fazer muito Ho'oponopono. Ela fala assim, para ancestralidade, porque ela criticava os pais. Ela via apenas os erros, os desajustes, e não queria ficar parecida com eles, né? Principalmente com a mãe, porque ela sempre bateu muito de frente com a mãe. Aliás, isso é bem comum, né? Muito comum. Tipo assim, eu não sei o que eu quero ser, mas eu sei que eu não quero ser que nem minha mãe e meu pai. Exatamente. Bem comum isso, né? Muito comum. E aí, com o Ho'oponopono, ela foi se libertando dos comportamentos e atitudes que eram briguentas e agressivas. O Ho'oponopono trouxe para ela a consciência de olhar o pai como pai, a mãe como mãe, e ela sair da guerra, porque às vezes você fica na guerra com os pais, isso é ruim. Tem que superar, né? Tem. Não é fácil, mas tem que superar. Eu acho muito importante ela já entender, né? Já várias fichas estão caindo aí, né? Muitas fichas já caíram. Porque a mãe, por que ela ficou desconfiada? Porque a mãe é a doadora da confiança. Ela dá confiança quando ela está presente com os filhos. Isso não é um papel do pai, é um papel da mãe. É uma energia. Então a mãe está ali com o filho, ela dá confiança para aquele filho. Se por acaso a mãe não dá confiança, ou ela não está presente, o filho fica solto, medroso, assustado. Isso é energético. Então, quando nós não nos sentimos amados, nós ficamos bem. Quando a gente se sente amado, a gente fica bem. E quando a gente não tem o amor ou a presença, a gente fica sozinho e fica desconfiado. Tenho medo de ser ferido, medo de ser abandonado. Então, não sei se dá para generalizar, mas a ausência da mãe causa uma insegurança, a pessoa fica muito desconfiada da vida e das pessoas. Exatamente.
Mas assim, né, somos o que somos, a busca da aprovação da mãe. Você pode observar, a criança está fazendo uma coisa ali na sua casa, seu filho está brincando ali, e aí de vez em quando ele olha para você. Então assim, e aí mãe, tá legal o que eu tô fazendo aqui? Exatamente. Entendi. Então se essa mãe não está ali para dar aprovação para o filho, ele fica vazio. Então observe que mesmo quando a gente é jovem, faz de conta assim, não tô nem aí com a minha mãe, que se dane minha mãe, não sei o quê, que jovem pensa assim, adolescente, né? Ao mesmo tempo, eles estão nos provando. O filho está sempre nos provando. Entendi. Assim, tipo, quero ver o que a minha mãe pensa disso. Quero ver o que minha mãe fala disso. Com a mãe e com o pai. Sim. Então, você, com o teu filho, para evitar maus karmas e que ele cresça bagunçado, vai lá e fala para ele que você ama ele. Quando ele tiver um comportamento bom, vai lá e elogia o filho, né? Em qualquer idade. Em qualquer idade. Às vezes seu filho está adulto, mas elogia e fala, olha, eu reconheço, olha que legal o seu comportamento, parabéns por isso. Tô pensando aqui, viu? No meu caso de baixo contexto. Pois é, você não elogia. Eu não faço tanto isso mesmo, é verdade. E acho que é um erro, né? É o pegar no colo, que não necessariamente é pôr no colo, sentadão aqui no seu colo, né? É o pôr no colo no sentido espiritual da coisa, do amor da coisa. É o reconhecimento das suas habilidades. A gente busca o reconhecimento. E essa moça ficou assim, desconfiada, confusa, bagunçada, porque ela teve a ausência dessas pessoas e não a presença. Entendi. Da mãe, principalmente, né? Então é complicado. Quando falta confiança em si mesmo, né? Porque daí a pessoa não desenvolve a confiança nela mesma. E aí falta a força de seguir com a vida. Essas relações, por favor, não vamos culpar a mãe. Porque temos a mãe que merecemos karmicamente. Ela faz parte, nossa mãe, ela faz parte da nossa evolução. Então, tá tudo certo se você teve uma mãe que não deu esse colo para você. Quer dizer, mesmo que no método Transformando Relacionamentos com Ho'oponopono, isso seja o passo 4, que é o do pai e da mãe, eu fico, quando você fala isso, eu penso no passo 2, ninguém é seu amigo, ninguém é seu inimigo, cada um é seu instrutor. Mas as coisas estão entrelaçadas. Então a mãe, ela tem um papel direto ou indireto de ensinar. Exatamente. Então o que a gente pode fazer? Nós como pais e como mães podemos melhorar a história que está prosseguindo com nossos filhos. Agora, e podemos melhorar em nós, né? Para essa moça, né, que tem essa história séria de insegurança, como é que o Ho'oponopono poderia ajudá-la nisso? Então, o Ho'oponopono para ela é direcionado para autoestima, auto-amor. E assim, se amando mais, ela vai aprender a confiar mais na vida e em si mesma. E veja que é uma confiança que a gente está pedindo aqui com o Ho'oponopono, que é uma confiança mais madura. Porque a confiança não de um é pedir jovem... que coisas ruins não aconteçam. Exatamente. Porque elas acontecerão, independentemente de qualquer coisa. Mas é assim, saber que, bem ou mal, você tem condição de superar as crises, Exatamente. né? Eu imagino que seja isso mesmo. Então, é a consciência com luz. Não é assim, que dê tudo certo, que dê... Isso é loucura, não existe no mundo. Daí você vai ficar pensando assim, você vai perder um tempo grande da sua história. Porque a gente tem que ter força, luz, para lidar com os problemas. Aí eu vou trazer uma coisa que eu sempre falo, Mestra Rovena, minha grande mestra da Chama Rosa, ensina. Você não precisa ser perfeito para ser amado. E eu complemento que nós também não devemos exigir a perfeição dos outros para amar as pessoas. A gente tem que amar as pessoas não corretas. As pessoas erram, que tá tudo certo errar. Perfeitas na imperfeição delas, né? Tá tudo certo, né? As pessoas podem fazer de novo, elas podem consertar, elas podem arrumar. Você pode. Então tudo pode melhorar com o amor. E com o amor, às vezes as coisas melhoram rápido. Então essa rigidez, esse desejo tanto de ser perfeito, de ser exigente, menos, né? Menos. Então, eu acho, né, que a exigência demais,
ela afasta as pessoas. E você não precisa ser perfeito para ser amado, você tem que ter consciência disso. Que a sua exigência está afastando as pessoas da sua vida. Agora, quem é exigente nesse nível? Há muita gente, Não, eu Fábio. digo, quem é exigente nesse nível? E, de repente, eu posso fazer a pergunta até para mim vai ajudar também. Como que o Ho'oponopono pode ajudar? Como é que você pode fazer o Ho'oponopono para ser menos exigente? Se é que menos dá, exigente. Né? Ho'oponopono para dentro, para você mesmo. Sempre, claro. Para você ganhar força, acreditar na sua luz, no seu poder pessoal, na sua energia. Quem se identifica com essa história de ser forte, padrão de guerreiro, de ter a força da guerreira e ter um parceiro tranqueiro. Que é isso que eu tô falando, né? Fábio já... Dedo podre é isso, não é? Não está encontrando um parceiro que preste, né? Com certeza muita gente está nessa identificação. Com certeza tem um monte de gente nessa situação. Sinto muito por isso, mas é. Eu posso dizer que eu também fui assim. Ó, posso dizer. Confissão, hein? Não é confissão. Mas você não é mais, né? Porque eu não sou fraco. Não, você não é fraco. Não sou fraco. Graças a Deus. Às vezes você reclama que eu sou um pouco forte demais. A gente mudou um pouquinho esse paradigma na vida, né? Mudamos a dinâmica. Eu venci muitas dificuldades e eu fiquei meio dura para lidar com as pessoas também, principalmente com meu ex-marido, porque ele era cheio de trava, de historinha, de medo, e ele não queria olhar para isso. E aí era o que mais me irritava. Se você me permite um comentário... Permito. Eu vejo que às vezes a pessoa está contando uma história para você. E se você vê que a pessoa não quer olhar para a própria mazela, eu sei que você faz uma força enorme para não sair de si, não ficar brava com a pessoa e não dar uma esculhambada. É verdade. Não é verdade? É verdade. Até hoje você tem esse traço, né? Então, ter problema, todo mundo tem, mas nós estamos aqui para resolver os problemas. Então, quando falta paciência, que é isso que eu tenho me trabalhado, né? E a compaixão, a sua energia se fecha para as pessoas e aí as pessoas não chegam. Então essa história do dedo podre não resolve, porque você também tá assim, ai que saco, eu não tenho saco para isso, ai não tenho paciência, eu dou conta de mim mesma, eu faço as minhas coisas. E é perigoso, né, quando a pessoa fala desse jeito, eu entendo, né, mas é como se, quando você fala assim, você meio que tá sedimentando uma condição, né? Isso. E você não pode chegar e falar assim, não, eu sou assim. Esse eu sou assim é complicado, né? Esse eu sou assim é muito complicado. Nós precisamos ficar atentos à forma que a gente se comporta com a vida e com as pessoas. Então, as pessoas podem não ser fortes como você. Isso é que eu quero trazer de pensamento, Fábio. Isso é importante. Porque mesmo. A gente, olha, quando você está sozinho, muitas mulheres, muitos homens estão sozinhos há bastante tempo. O que acontece com essa pessoa? Ela fica em si mesmada. Ela olha para ela. Ela é a referência da vida. Eu penso assim, eu faço assim, eu ajo assim. Quando você encontra uma outra pessoa, você tem que ter uma disponibilidade de entender, de acessar, de olhar, de ouvir o mundo dessa outra pessoa. Porque as pessoas podem não ser tão determinadas como você. Mas com certeza essas pessoas têm alguma outra coisa para te ensinar. E assim, eu até acho que assim, não é que você tem que ser compreensivo com todo mundo e aceitar tudo de todos. Não, mas a gente tem que abrir um pouquinho, né? Não é também que você tem que chegar e falar assim, a minha verdade é a única, quem não for igual eu não presto. São duas pontas de um espectro, né? Exatamente. Então a gente tem que tentar encontrar aí o caminho do meio nessa história. Então nós aprendemos muito com as diferenças e as pessoas são diferentes. E a gente precisa aprender, demonstrar empatia, aguentar, suportar o outro. Empatia é nada de difícil, né? Eu acho que eu sou mais empático que você. Você tem que aprender a aceitar o que o outro é. Ela passou batida, não quis nem falar do assunto. Eu acho que às vezes você é mais tolerante que eu mesmo. Eu acho que eu sou. Eu faço esse exercício de me colocar no lugar do outro. O que não significa que eu esteja assim sendo compreensivo todas as vezes, tá? Às vezes eu não estou. Mas eu tento fazer esse exercício. Olha, é normal ficar cansado do outro, sentir raiva, se achar negligenciado, desrespeitado. Mas nem sempre isso que você sente é o reflexo da verdade. Cada um tem seu mundo. E aí, numa convivência, a gente tem que respeitar, que de repente aquilo que você quer, aquilo que você está cuidando,
não é o que está acontecendo. Às vezes a gente está cansado de tantas histórias que as pessoas passaram, às vezes as pessoas ficam tão cansadas de ter passado por tantas desilusões que ela já está olhando tudo ruim, tudo irritado. E aí é Ho'oponopono, né? E aí rola essa história de eu sou assim, né? Porque cansou. Cansou. Meio que deu uma desmotivada, né? Eu não sei, eu acho que o Ho'oponopono pode ajudar nesse sentido também. Vai ajudar. Eu não sei o como. O Ho'oponopono é para você ser mais suave no julgamento. Cai na real que você é durão. Ho'oponopono para ter uma consciência, uma convivência com a pessoa mais leve. Isso vai ajudar muito. Muito mesmo. E assim, né? Porque uma coisa é você chegar e falar assim, eu vou ter empatia. Não funciona assim. Né? Não, mas um pouco ajuda, né, Fábio? A pessoa já se determina que ela vai ser mais leve. Não é só aqui, né? É no coração também. Coração. Né? Vou contar a história da Fernanda, que ela dizia que a questão dela era com a mãe, com os filhos, com a casa, com o trabalho, muitas questões. Então, na mensagem, ela me contou que a mãe era muito dependente emocionalmente dela, porque fisicamente a mãe era saudável, mas se fazia de dependente. O filho mais novo era muito possessivo e ciumento, e o filho mais velho era ausente e egoísta. Então, ela tinha... Sobrou para ela. E o Ho'oponopono não estava funcionando porque numa hora ela fazia para uma pessoa, numa outra hora ela fazia para outra, numa outra hora ela fazia para outra, ficava um ping-pong e a prática ela não olhava para ela. Que é o principal, né? Então, se você tá com um monte de coisa complicada na vida, é você que tem que olhar auto-perdão. E aí você tem que seguir um caminho para ir desenrolando todo esse nó que você tá na tua vida. Quando tem muitas coisas com problema, aí olha para dentro. O caminho é olhar para dentro e vir de dentro para fora fazendo o processo de cura e purificação. Porque o Ho'oponopono, como a Maria Silvia sempre fala, ele funciona em camadas. Dependendo do que você está fazendo, ele vai na superfície. Dependendo do que você está fazendo, ele vai lá no fundo. E as mudanças, é que nem aquela história da árvore. A árvore que está mais firme é aquela que tem a raiz mais profunda. Então, você quer mexer numa árvore que está ali e que você não quer que ela fique daquele jeito, tem que mexer na raiz. Ai, como ele está lindo e inspirado. É boa essa, né? Gostei. Né? Pensou na hora, assim. Não, veio para você a inspiração dos mentores. Você acha que foi isso? Acho. Legal, achei bacana também. Não tinha pensado nisso, mas foi. Vai que, né? Então, exemplo que deu certo, eu vou contar a história da Lúcia, que ela chegou à conclusão que a questão dela era com a mãe falecida. A mãe tinha morrido e ela ainda tinha, né, uma mãe que foi muito forte, mas que trouxe um relacionamento complicado com o pai. Teve uma história de família complicada, e hoje ela tem a família dela, filhos, marido, mas ela não consegue se sentir feliz, porque ela lembra muito da mãe, das críticas, ela lembra da vida difícil que elas tiveram juntas, né? E aí vem o choro, as dores, as mágoas. Ela é uma pessoa sensível, essa menina. E tudo isso funciona como uma espécie de uma nuvem na frente dela. Aí é a história que eu comecei o vídeo hoje falando com vocês, que o presente, que o passado se torna presente. A história do... Né? Atemporalidade. Por isso eu que gosto de falar difícil, né? Mas não é difícil, é porque quando você volta no choro, muito doído, com muita dor ao seu passado, você voltou ao passado. E aí ela tem um filho pequeno, imagina ela, tá lá na cozinha dela, fazendo as coisas dela, lembrou da mãe, eu passei tanta necessidade com a minha mãe, não sei o que, daí ela começou a chorar. Daí o filho pequeno vem pra ela, pega no colo. Coitado. Catou tudo isso pra ele. Passou! E o pior, né? Sem pensar. Se eu estiver errado, você me corrija, mas assim, a partir do momento que o inconsciente dela lembra disso, a realidade do mundo já virou aquilo, né? Sim. Não é aquele momento que ela teve com a mãe lá atrás, é o mundo. Não, é o mundo. Né? E aí, quando ela percebeu que o passado estava muito presente, ela resolveu mergulhar no Ho'oponopono. E aí ela começou o processo de limpeza de memórias. Ela é minha aluna da última turma e ela já está melhorando muito. Ela diz que ela está dormindo melhor, que ela teve muitos sonhos pesados, que foi um processo de purificação, e que depois ela começou, agora ela colocou o foco e o perdão é para a mãe.
Então, Legal. neste vídeo, eu mostrei 4 pontos que são verdadeiros obstáculos que você herdou da mãe, da convivência com a mãe e que estão na sua vida. Então, eu vou levantar isso e preste atenção. Agora é o momento bacana do caderninho de notas. Exatamente. O que a mãe pode atrapalhar aí o relacionamento, né? Então, você recebe da sua mãe aquilo que ela é, não exatamente o que ela ensina. É o exemplo que mostra. É energia da mãe. Segundo ponto, quando falta a confiança em você mesmo, falta a força de seguir com a vida. Então vamos trabalhar o foco da confiança, em nos amar. Ho'oponopono para esse ponto. Terceiro ponto, exigência demais. Quando você é uma pessoa muito exigente, de repente você é forte, cuidado, porque você afasta as pessoas. E você não precisa ser perfeito para ser amado. Você pode ser amado com as suas imperfeições. Ponto 4. Quando falta a paciência, a compaixão, a sua energia se fecha e as pessoas não chegam. Olha que é um banho aqui, né? Eu vou fazer uma meditação com a mãe agora. Vou fazer, eu acho que vai ajudar todo mundo, a gente está com tempo. Então vamos à mãe. Então agora, amores, peço que você feche os olhos. Deus, Pai, Divino Criador, Divina Mãe, na sua divina graça, eu peço a sua presença, Mãe Maria, interferindo por todos nós com a sua bênção, com a sua energia, com o seu manto sagrado, com a sua saúde, com a sua benevolência. Amada Mãe, eu peço a sua interferência na vida de cada uma das pessoas que está aqui hoje assistindo esse live. E eu quero que você que está aí comigo, feche os olhos nesse momento e imagine, sinta, lembre da sua mãe. Da mãe que te gerou, da mãe que te criou. E se você foi criado por uma tia, por uma avó, por uma irmã, acesse a energia das mães que estão junto de você. Sua mãe, sua avó, as pessoas da sua vida. E aí nós vamos fazer um Ho'oponopono para essas mães. Mãe, se eu não te entendi, se eu não soube e se eu não sei hoje ainda receber o seu amor, por favor, me perdoe. Eu sinto muito por tudo que eu não entendi do seu amor. Eu sinto muito por tudo que eu não recebi do seu amor. E eu sinto muito por tudo que eu não percebi da sua presença na minha vida. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito pelos meus comportamentos, por todas as vezes que eu fui dura, por todas as vezes que eu fui insolente, por todas as vezes que eu fui mal educada, por todas as vezes que eu não soube ser amiga, por todas as vezes que eu não te honrei. Por favor, mãe, me perdoe. Eu sinto muito. Eu ofereço o meu amor a você porque você me deu esse corpo. Eu ofereço o meu amor pelo sacrifício que você fez de receber a minha alma, por me dar a inteligência, a capacidade de pensar, e por eu estar aqui no planeta. Que nós possamos nos perdoar. Por favor, mãe, me perdoe. Eu te peço perdão e eu peço que você me perdoe. Por favor, Deus, me ajuda a perdoar a minha mãe. E ajuda que a minha mãe me perdoe de todas as coisas erradas que eu fiz. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E eu peço nesse momento a benevolência, o amor de Deus para todas as mães, por todas as mulheres, por todas as mães de todas as pessoas que estão presentes aqui hoje, Deus.
que nós possamos perdoar a todos e amar a todos. E que todos possam nos perdoar e nos amar. Que nós possamos ser a presença do Ho'oponopono na Terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Por toda a humanidade, pelo nosso presente, nosso passado e nosso futuro. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Saudamos assim a energia da Grande Mãe. Saudamos assim a energia de todas as mães. Saudamos assim a energia de todos os filhos, para que haja amor, sabedoria, paz entre as famílias. Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Respire, solte. Eu desejo muita paz para você. Eu agradeço pela tua presença aqui hoje e eu desejo que você tenha uma vida muito abençoada com a sua mãe, ela estando viva ou ela não estando viva. E eu peço aqui que a Divina Mãe, né? A Divina Mãe, nossa amada Mãe Maria, aqui para nós que somos cristãos, que ela nos abençoe a todos, que a gente possa ter uma convivência, porque nós mães também erramos. Por mais que a gente tenha consciência, né? Eu tenho 2 filhas, a Heloísa e a Paola. E por mais que eu saiba mais que elas em muitas coisas, porque eu sei, porque eu sou mais velha, porque eu já vivi, porque eu já passei por tantas coisas, eu quero ter sempre a humildade de aprender com elas. E às vezes eu não tenho essa humildade, porque eu acho que eu sei mais. Então, no momento que eu acho que eu sei mais, eu não permito que ela me ensine. Então eu quero muito que você que está aí, que você cuide dessa energia sua como mãe e que você cuide da sua energia como filha ou como filho, porque isso vai trazer muitas bênçãos, muita abundância na tua vida e você vai ser mais feliz e a tua vida vai ser melhor. Eu estou afirmando, isso não é milagre fora, é um milagre dentro de você. Acredita nisso que eu estou falando para você, que isso é real. E se você gostou do tema, nós lançamos periodicamente um workshop que ele trata das conexões espirituais para que você possa criar relacionamentos felizes na sua vida. E isso é uma relação muito bacana, muito forte. Quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez as inscrições estejam abertas, talvez não. Depende muito do momento que você estiver assistindo. Mas mesmo que não estejam, você vai ter acesso por um link aqui no vídeo, onde você vai poder se inscrever numa lista de espera. E aí você vai ser um dos primeiros a serem avisados no momento em que o workshop estiver disponível outra vez. Então o link, procura aqui que deve estar em algum lugar dessa página. Toda semana eu lanço vídeos novos no YouTube. Por isso, que tal você assinar o meu canal e clique no sininho para ser avisado assim que um vídeo novo for pro ar. E você já deu um like aqui nesse vídeo? Se o conteúdo foi legal para você, compartilhe com seus amigos, dê o like, me ajuda a crescer. Deixe o seu comentário também, que é muito importante para nós saber da sua opinião, o que você gosta ou não. Me siga no Instagram, meu perfil é MS Orlovas. Assine o meu Telegram. Todas as manhãs eu faço o Momento da Reflexão, uma mensagem, um pensamento para você. O link está aqui na página. Foco no bem, vamos na luz. Eu vejo Deus em você. Namastê.